Boa tarde, pessoal. Vamos fazer aqui a correção da nossa atividade, que vocês já responderam aí. E após vocês corrigirem, deve postar na devolutiva no card devolutivo a atividade já corrigida. Então vamos lá. A primeira questão é: o que foi a Lei de Terras de 1850? Foi uma lei que determinou que as terras só poderiam ser adquiridas por meio da compra, garantindo exclusão das classes populares do acesso às terras. Aqui é bom a gente lembrar que até então, 1850, né, o Brasil tinha muitas terras por aí que, a princípio, essas terras seriam dos grupos indígenas, mas os portugueses, né, no processo de colonização ali, eles chegavam e tomavam conta. Então, qualquer pessoa chegasse, tomasse conta de um pedaço de terra e ia explorar aquelas terras. Não era através de compras. Mas, com a expansão da grande lavoura no Brasil, a elite brasileira começa a se preocupar com essa possibilidade daquelas pessoas pobres simplesmente saírem ali das grandes propriedades e tomar posse de terras, né, em outras regiões. Então aí cria essa lei que vai dizer o seguinte: qualquer terra que você tiver, para você adquirir terra, agora você tem que comprar, seja de terceiro, seja do Estado. Então tirava a possibilidade das pessoas pobres que não tinham dinheiro de ir ocupar as terras que até então eram feitas dessa forma. A segunda questão é: quais foram as principais políticas do segundo reinado em relação às populações indígenas? No segundo reinado, predominou a política do regulamento acerca das missões e catequese e civilização dos indígenas. O objetivo era civilizar os indígenas por meio da catequese, da alfabetização, do casamento, etc., em aldeamentos administrados por missionários capuchinhos. Ou seja, o império ele tem aquela visão de trazer o indígena para a cultura europeia, né, católica, e para isso teria essa função de torná-los cristãos, impor a eles os costumes europeus, né, de casamento, nos moldes dos europeus, da alfabetização, da catequização e etc. E os responsáveis por isso eram os católicos capuchinhos, né, o grupo dos capuchinhos. Elabore uma ficha sobre a Guerra do Paraguai, identificando a data da guerra, quais os países envolvidos, os motivos da guerra e qual foi o desfecho. Então vamos lá, a data. A Guerra do Paraguai ela durou de 1864 até 1870. Países envolvidos, ela opôs o Paraguai, né, de um lado, a Tríplice Aliança, que era formada por Argentina, Brasil e Uruguai. Quais foram os motivos? Os motivos foram o isolamento político e comercial do Paraguai, né? O fato do Paraguai não ter saída direta para o mar, os interesses comerciais do Brasil, que ajudou a colocar no poder do Uruguai o grupo dos Colorados, e a aliança de Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, com os blancos uruguaios, né, que eram contrários aos colorados, era a oposição aos colorados. O ápice da guerra foi, ainda está isso aqui dentro dos motivos ainda, né, o rompimento das relações diplomáticas do Paraguai com o Brasil, né, com a invasão da província do Mato Grosso pelos paraguaios, onde eles aprisionaram um navio brasileiro no rio Paraguai. Aí o Paraguai, aí é o desfecho da guerra. O Paraguai ele saiu derrotado, com grandes perdas humanas e territoriais, tendo que pagar indenizações aos países que venceram a guerra, né? Uruguai, Argentina e Brasil. Quais foram as primeiras regiões onde o café foi cultivado em grande escala no Brasil? Nós vimos lá que o café ele começou a ser cultivado nas casas, né, para o consumo próprio, depois ele passa a expandir a plantação e ele passa a ser produzido em grande escala. As regiões foram
as plantações para exportação ocorreram na Baixada Fluminense, né, no Rio de Janeiro, e expandiu depois para a zona da Mata Mineira e para o Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista. Explica as razões ambientais do declínio da produção cafeira no Vale do Paraíba. O terreno ele era acidentado, ou seja, terreno de serra, o que dificultava a plantação do café. E os longos períodos de plantio sem descanso da terra causavam a erosão e o esgotamento do solo. Nós vimos que a região do Vale do Paraíba é uma região entre duas serras, ou seja, não tinha espaço para expansão, né, territorial do café. Ele ficava sendo cultivado na mesma região, uma região de serra, onde plantando ali ao longo do tempo foi desgastando o solo. Além de que, pelo terreno, a área ser bem acidentada, na região de serra, as chuvas acabavam causando erosões no terreno, né, levando os nutrientes da terra, fazendo o terreno ficar cada vez mais fraco. A sexta questão, que fatores levaram ao sucesso da cafeicultura no Oeste Paulista? Os fatores são a presença da terra roxa, aquela terra preta, que é uma terra muito fértil, a grande quantidade de terra pouco explorada, permitia plantações cada vez maiores, né? E a geografia da terra, que era pouco inclinada, diferente lá da região do Vale do Paraíba, onde eram regiões de serra. Aí a nossa última questão pede para falar resumidamente sobre a expansão da economia cafeira no Brasil no século XIX, levando em conta os seguintes dados. A letra A, principais regiões produtoras. Nós já vimos que a principal região produtora foi o Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, e depois a expansão para o Oeste Paulista. Como a produção cafeira ela era organizada semelhante à cultura canavieira no Nordeste, né, com base na grande propriedade, trabalho escravo, produção voltada para o exterior, para a exportação, baixo investimento tecnológico. No Oeste Paulista, a partir da segunda metade do século XIX, houve o crescimento do trabalho livre do imigrante, né? Trabalho livre imigrante. Embora o trabalho escravo ele tenha predominado até a década de 1880. O mercado ao qual o produto se destinava para a Europa e para os Estados Unidos. Meios utilizados para transportar o produto até os portos para exportação, né? Então, até por volta de 1860, eram as tropas de mulas, que era o principal meio de transporte. Depois disso, vieram as ferrovias, né? Começaram a ser construídas, a partir de 1860. Resultados da exportação cafeira, da expansão cafeira para o sudeste do Brasil, né? Grande parte dos lucros gerados pelas vendas de café foi investida na instalação de indústrias e de bancos e na modernização dos transportes no Sudeste. O impulso dado à indústria, ao comércio e às finanças contribuíram para o desenvolvimento urbano, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ou seja, por isso que nós temos essa região lá do Sudeste, o estado de São Paulo, o estado de Minas, a região mais desenvolvida do país. E isso se dá basicamente por conta desse período. É claro, essa foi uma região, principalmente em Minas Gerais, que teve lá atrás a questão da extração do ouro, que já deu aí um desenvolvimento para essa região, e depois, mais à frente, com a questão do café. Aí, é claro, isso vai possibilitar o processo de industrialização também naquela região, fazendo com que aquela região se desenvolvesse mais do que as demais regiões do país. Até a próxima aula. Lembrando que vocês devem corrigir a atividade sua, tirar foto e postar no card logo aqui abaixo.